Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais uma aula, né? Nesse início de ano, é um fim de ciclo do ano gregoriano, mas não é o fim do ciclo do concurseiro, que só termina quando você for tomar sua posse, nomear e tomar posse, né? Eu sei que não é um período muito agradável para quem está estudando. Se você mora em um lugar praieiro, festeiro, a maior parte da população assim está de férias às vezes, encontros familiares e aquela pressão social. Aliás, a nossa própria pressão. Me lembro, 1º de janeiro, todo mundo ressaqueado e eu lá fazendo questões de informática, né? Julgava ser mais simples. E foram uns 2 ou 3 1º de janeiro, assim, nessa labuta, mas valeu a pena e valerá para vocês também, tá? Então, força, e o ciclo só termina mesmo, um ano novo, uma vida nova começará quando você tomar posse e conseguir passar, tá bom? Meu nome é Leonardo, sou professor da científica, de química. Se estão assistindo a aula e não me conhecem, tá? Essa aula de volumetria, começamos um ácido base, tá? Tá na plataforma. Quem é da científica pode encontrar na plataforma. E quem não for, é uma oportunidade para a virada científica também, mas não se preocupe, a aula inicial, né, inicialmente, haverá uma revisão sobre o que é titulação, coisas gerais, aspectos gerais, para a partir daí sim a gente falar especificadamente de volumetria de precipitação. É uma aula que eu estou muito carinho, principalmente a volumetria de ácido base. Demos essa aula uns 15 dias, 20 dias antes da prova de Polícia Civil do Pernambuco, né? A galera que vai fazer para perícia. E lembro que essa aula não foi para o YouTube, foi uma aula, foi uma aula restrita e caiu, né, na questão, na discursiva da perícia. E quando, no domingo, né, na segunda, a galera mandando mensagem agradecendo e tal, fizeram a prova mais confiantes e ganharam uma boa pontuação porque estava muito fresco na memória. Então, fiquei muito feliz. E a sorte acompanha aqueles que são competentes, que se esforçam, e eu torço muito que essa aula, né, seja muito útil para vocês, que caiam aí em uma prova da Embrapa, para perícia, para professor, para qualquer outro concurso que vocês possam realizar, tá bom? Então vamos lá. Hoje a aula é de precipitação, tá? Volumetria de precipitação. Há outras classificações a gente vai ver, mas hoje a volumetria é sobre precipitação. Primeiro vamos fazer uma breve revisão sobre titulação, tá? Titulação, que é um tipo de análise que, não conforme o próprio nome sugere, que determina o título, né, envolvendo o volume. Temos duas expressões muito utilizadas, que é o titulante e o titulado. Por favor, não confundir, sendo que o titulado é a parte desconhecida, é aquela parte, né, é a parte é a solução que tem o analito, que você vai tentar determinar a concentração, molaridade, enfim, né, o número de mols, massa. Bom, né, aqui há um mistério. E na parte do titulante é no qual se tem a solução padrão, solução padronizada, que há a concentração determinada, já conhecida. Tá? E aí, como é que ocorre? Aqui é uma bureta, a gente vai falar em breve sobre as vidrarias. Haverá um gotejamento, né, do titulante até que haja um sinal, uma precipitação, uma mudança de cor, algo relacionado à potenciometria, enfim, qualquer coisa que indique que haja uma viragem, que indique que a reação aconteceu, tá? Aconteceu por completo ou só foi aquele aspecto que você conseguiu visualizar? Bom, a diferença. Nesse caso, temos dois pontos. O ponto final, que é o de viragem do indicador, tá? E há o ponto de equivalência, que é aquele exato, aquele que ocorreu entre a reação completa entre o titulante e o titulado, tá bom? Pode ocorrer
do ponto final acontecer antes do ponto de equivalência, como pode acontecer, né, mais frequente, principalmente em reações de ácido e base, o ponto final ser após o ponto de equivalência. Daí você já tem um erro embutido, né, que é um erro equivalente aí nessa análise, que a gente, né, consegue fazer a diferença entre o volume equivalente e o volume final. Por que eu estou falando isso? Esse erro de titulação pode aí cair na questão de prova como um fator de correção, enfim, tá? É, falamos aqui de como ocorre. Para ocorrer, a gente precisa da vidraria. Vou passar aqui bem rapidinho sobre as vidrarias, né? Falar a respeito de cada uma delas de maneira muito breve, né? Até porque o intuito aqui é falar de volumetria de precipitação, vou falar de maneira rápida aqui de cada uma das vidrarias, beleza? E eu tenho aqui o BEP, que é um recipiente, né, variável, utilizado para dissolver reagentes, promover reações, passagem, aquecimento, por aí vai. Eu tenho um Ellermaia, que tem uma boca mais estreita, né, para evitar o derramamento à medida que a gente vai agitando ali na hora da titulação. Por isso que ela tem uma boca mais estreita. O balão volumétrico, para a gente fazer soluções com concentrações mais determinadas, mais exatas. Pipeta volumétrica graduada, pipeta com exatidão maior do que a volumétrica. Volumétrica com mais vantagem, porque você tem volumes variáveis, né? Agitador magnético, barra magnética. Né? Agitador magnético, acho que o nome já diz por si só qual é a sua função, é de agitar. Eu tenho uma peeira de borracha, terrível, né? Eu odeio essa pera, particularmente. Tenho trauma de graduação. Era para funcionar, era horrível, mas enfim. Proveta, também há uma exatidão razoável. E o suporte de garras e pinças. E ela aqui, a bureta, que é a número 10, né? A nossa principal jogadora aqui nas nossas vidrarias, porque é nela que contém o titulante e vai sendo liberado, né, as gotinhas para que aí sim você reaja com o titular. Perceba que eu tenho um menisco côncavo, um menisco convexo, né, aqui na imagem, ela, o menisco côncavo deve ser lido na parte, né, na parte mais baixa dele, e o menisco convexo tem que ser é, lido na parte mais superior. Importante ressaltar que quanto mais diluído, mais provável você ter um menisco côncavo do que convexo. Mas independente disso, a forma de analisar tem que ser da forma com que você olhe, né? Se o seu olhar, a visão esteja de maneira perpendicular à, à bureta, tá? No mesmo nível desse menisco. Porque caso você olhe, se for uma pessoa alta, estiver num lugar mais alto e olhe de cima para baixo, a tendência é que você mensure um valor menor do que realmente é, e se for de baixo para cima, um valor maior, né? Então você já está adicionando outro erro a mais. Muito parecido, gente, com o VAR no futebol, né? Você, para analisar o impedimento, você tem que traçar as linhas, porque a depender da câmera, às vezes você está olhando, fulano, o jogador está impedido, o jogador não tem impedido, a depender do ângulo, você já está aí um erro embutido. É por isso que se traça as linhas e aqui demora bastante, mas é útil porque a depender do ângulo realmente há essa indução ao erro. Beleza? Então, para evitar o nome desse erro, é o erro de paralaxe. É o erro de paralaxe, tá? É por isso que é tracejado aquelas linhas lá no VAR, não muito diferente do que se é feito nas titulações. Características para ter uma titulação de qualidade, uma titulação boa, é que a reação seja rápida, né? Pontos menores são os erros na leitura do volume final, né? Torna mais operacional, mais útil, mais exato. A reação estequiométrica tem que ser conhecida, né? Para tornar possível a gente executar os cálculos e achar os valores certinhos. Que a reação
produz a mudança física ou química no meio reacional, até porque a gente precisa saber se aconteceu ou não a reação. E a solução titulante deve ser padrão primário ou solução padronizada. Tá? Como assim padronizada? Padronizada, né? A padronização é um procedimento analítico para determinar a concentração de uma solução. Já o padrão primário são utilizadas substâncias de referência, estrutura, massa, pureza e as características desejáveis aqui tem alta estabilidade, elevada massa molar, é, que a reação seja rápida e a estequiometria, reação rápida e estequiométrica com o soluto da solução, tá? Que é necessário conhecer para que haja, né, a execução do cálculo, senão não adiantaria. Aqui alguns exemplos: bifitalato de potássio, tetraborato de sódio, carbonato de sódio, percebe-se aqui, né, que as massas são lá elevadas e todas solúveis em água. E o padrão secundário é a solução ou substância cuja concentração é conhecida a uma padronização prévia, tá? Então, tendo isso, essas são as características da titulação e o que é, né, alguns conceitos, padrão, padronização, padrão primário e padrão secundário. Vamos ver algumas classificações de titulação e mais duas classificações, e aí entraremos de fato em volumetria de precipitação. Importante ressaltar que deixei algumas questões para fazer no final, tá? Então a gente vai resolver algumas questões relacionadas ao assunto. Classificações das titulações. Ácido base, como o nome sugere, né? Reação de neutralização entre ácido e base, tá? Importante ressaltar aqui, importante, reação de ácido e base, para que a titulação ocorra, é imprescindível que ou o ácido ou a base seja forte, não ocorre, é inviável a titulação caso o ácido seja fraco, a base seja fraca. Titulações de oxirredução, no qual um dos agentes é o oxidante, e claro, né, o outro redutor, e é importante que a diferença de potencial entre o titulante e o titulado seja elevada, até para que ocorra a identificação do ponto final. A complexação é a reação da titulação que produz um complexo, né, o nome já está, né, sugerindo. Geralmente é utilizado o reagente quelante no titulante, que forma um complexo com o metal da amostra. E, por fim, o que vamos ver aqui na aula de hoje, que é o produto da reação entre o constituinte titulante e titulado. Ele é insolúvel, no entanto, não é necessário, tá? Importante, né? Principalmente para quem vai fazer prova Sebrasp, que adora uma pegadinha, né? Titulação de precipitação não é necessário mensurar a massa, tá? Pesar o precipitado, né? Aí é uma análise gravimétrica. Por que eu estou ressaltando isso? O CESP adora fazer pegadinhas, principalmente prova de certo ou errado. Aí você vai, ela coloca o enunciado todo e no finalzinho coloca aquele erro, né, para pegar desprevenido. Então fique atento, tá? Titulação de precipitação não é necessário mensurar massa nenhuma. Isso aí é análise gravimétrica, tá bom? A titulação, ela pode ser direta, indireta ou por deslocamento. Por deslocamento, né? Direta, como o nome já está sugerindo, que a analito reage diretamente com o titulante. Indireta, o titulante reage com o produto resultante de uma reação envolvendo o analito, tá? Deslocamento, o titulante reage com o elemento que o analito deslocou. E, e com isso, né, a gente encerra essa parte mais, né, de revisão da titulação em si. Vamos agora, de fato, entrar em titulação de precipitação, que é bem tranquilo, não é muito extenso, né? Não costuma nem cair, sinceramente, não costuma cair tanto. Geralmente cai mais ácido e base, volumetria de ácido e base, mas vai que caia, né? Você já está aí fazendo seu diferencial com os concorrentes. Vamos lá falar de titulação de precipitação. O princípio, eu tenho
a formação de um produto pouco solúvel ou praticamente insolúvel no solvente presente, né? Daí a reação de precipitação, um KPS muito pequeno, né? Então, requisitos: que a reação seja rápida, né? E os produtos suficientemente insolúveis, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Então, precipitado branco aqui no cloreto de prata, alguns precipitados com diferentes cores. Perceba que o KPS ele é muito lento, né? Ou muito lento. O KPS é muito pequeno, lento não. Ele é muito lento. É muito pelo contrário, a reação tem que ser rápida. O KPS é muito pequeno, né? Os exemplos envolvendo aqui, perceba que todos, né, envolvem a prata, não é à toa, uma espécie química muito utilizada para esse tipo de titulometria. Vocês vão ver 99% é a prata utilizada, tá? E como é que ocorre? Você vai adicionando, né, vai adicionando e reagindo completamente. Quando começa a ter excesso de prata, né, aí o indicador muda, né, de cor, indicando o ponto final, tá? Então, tá, a concentração no equilíbrio não vai depender da quantidade adicionada e assim a gente, né, conclui essa questão aqui do princípio, né, a questão mais teórica. Continuando, né? Métodos argométricos, agora vamos falar, já que agora a gente falamos aqui nesse slide da, do conceito geral, vamos falar agora do métodos argentométricos, né? Que vem do latim, né? Prata em latim, que é argentum. E o que são? São métodos titulométricos de precipitação que utilizam reagentes precipitantes, né? O nitrato de prata, que é o amplamente utilizado. Aplicado para a determinação de quais espécies? Haletos, brometos, iodetos, tá bom? Pseudohaletos, né, para quem esqueceu aí, são íons poliatômicos similares aos haletos, tanto em sua carga como em sua reatividade também, tá? Mercaptanos, ácidos graxos, tá? A observação do ponto final, como é que eu vejo? Por meio de indicadores ou também por potenciometria ou amperometria. Qual o padrão utilizado? Em geral, cloreto de sódio, ok? Vamos ver agora três métodos argentométricos, né, da titulação de precipitação. O que eu vou passar aqui agora é o básico. Gente, aliás, toda essa aula, eu sei que o assunto requer muita profundidade, né? Muito aprofundamento. Se vocês forem para o livro, é um catatal, um capítulo, mas, gente, é importante ressaltar que essa aula é para prepará-los para o concurso, tá? Não é. A gente faz assim. O essencial para você acertar. E no final da aula eu vou mostrar algumas questões que com essa aula já é necessário. Você já consegue responder algumas questões, tá? Já consegue já ser preparado para que você vai fazer a prova só com essa aula. Você vai estudar, vai se virar aí. Mas importante ressaltar que são métodos de precipitação o suficiente, né, o que vai ser mostrado aqui é o suficiente para você acertar assim 99% das questões. Beleza? Vamos lá. O primeiro método, né, vai ser o método do Mohr. O ponto final vai ser a formação de precipitado colorido, indicador importante, gente, indicador do método de Mohr. Cada método vocês vão se apegar, né, digamos assim, memorizar, infelizmente é meio decoreba mesmo, ao indicador cromato, tá? O indicador é cromato. A reação ocorre entre o cloro e a prata, né? Cada nitrato de prata que cai é formado precipitado de cloreto de prata, um precipitado branco. E quando colocamos algumas gotas de cromato de potássio, depois de toda a prata reduzir, né? Depois de toda a prata reduzir o cloro, lembrando que o cloro aqui está -1, né? Então a prata, é, a prata vai oxidar, perdão, né?
O agente redutor aqui é a prata. Então, quando a prata oxidar todo o cloro, ela vai ser reduzida, né, no meio reacional. Os íons vai formar um dicromato de, de prata, perdão, um íon cromato de prata, né, bem com característica vermelha, indicando que chegou, né, no ponto final. Então, repetindo, né, se ficou meio confuso. Aqui eu tenho o titulante, vai ser o nitrato de prata, tá? Que vai cair no precipitado, vai reagir com cloro, né? Essa é uma técnica, análise importante ressaltar, são para determinar a concentração de haletos, íons. Então, você vai ter o cloreto de prata, essa prata vai reagir com cloro, vai oxidar, né? A prata vai reduzir esse cloro, então você vai ter a formação do seu precipitado. Quando, né, houver o fim de toda oxidação do cloro, vai do -1 para zero, ele vai, a prata que tiver restante ali, você vai reagir com o íon cromato e vai ficar visível, né? Vai ficar colorido, vai ficar um precipitado vermelho. Daí você consegue identificar. Mas tem algumas limitações, tá? A limitação é o seguinte: pH. O pH tem que ficar entre 6,5 entre 6,5 e 10. Por quê? Se ele ficar abaixo de 6,5, haverá maior incidência, né, a- de dicromato, e aí não vai ser interessante, porque se eu tiver o maior dicromato, não vou ter íons cromatos para reagir com a prata. E também, caso o pH seja maior que 10, a hidroxila, né, que está no meio, né, o H-, ele vai reagir com a prata, formando hidróxido de prata. E aí vai formar o óxido de prata, hidróxido de prata, que vai formar óxido de prata e não vai ser viável, né, para a titulação. Então, o que é importante ser guardar é que o indicador do método MOR é o cromato, tá? E você vai ter a formação de um precipitado vermelho e a limitação do pH. A limitação do pH você vai ter em todos, principalmente pH mais básico, né? Não é interessante você ter um pH maior que 10 em nenhum método que a gente for ver agora. Belezinha? Vamos ver agora o método Fajans, né? Tem outros nomes, né? Um nome mais a pronúncia, né? Faiães, é o que são de diferentes nomes, mas enfim, né? O método Fajans, né? Desculpe se eu estiver errando a, não é o sotaque, eu queria falar o sotaque, pronúncia dele, mas enfim, sempre conhecido como Fajans. Mas que seja, tem pontos indicadores de adsorção, diferente do método MOR, que era a formação de precipitado colorido, é um indicador de adsorção. Professor, isso é interessante, é demais. Vocês vão perceber que nas questões isso pode ser um diferencial. O indicador é composto por compostos orgânicos adsorvíveis, a exemplo da fluoresceína, tá? E como é que ocorre? Tem a prata, né, que vai estar no meio, ela vai formar os íons, o precipitado, né, e o dedo de prata. E aí vai ter um indicador, né, dessa prata que está em excesso com o indicador, formando um precipitado vermelho, tá? E vai ficar visível. De novo, não é interessante que eu tenha um meio ácido, porque esse ácido ele vai proporcionar no equilíbrio, né, a lei de Le Chatelier, ele vai proporcionar a fluoresceína, né? Vai permitir que eu tenha esse íon no meio, tá? Eu acho que aqui tá, não é iodo, tá? Acho que falei iodo, mas não é iodo, é o precipitado, tá? Perdão aqui pelo erro, foi
Vou botar aqui um asterisco para corrigir depois. Próximo método é o método Bolyar, tá? E, no qual transformação de complexos coloridos. Importante tomar nota disso daqui. O indicador é o cátion, o ferro, tá? Ele vai reagir com o tiocionato. Importante guardar essas informações. Vai ocorrer a adição de prata em excesso no meio. Essa prata vai reagir com o haleto, nesse caso aqui é o bromo, formando precipitado branco-amarelo. Essa prata em excesso, ela vai reagir com o tiocionato, tá? Com o tiocionato formando um outro precipitado branco aqui. E daí você tem como determinar se a prata aqui reagiu com o haleto, porque você vai conhecer esse excesso, já que o ferro 3+, ele vai, né, o íon ferro, ele vai reagir com esse tiocianato, gerando um complexo avermelhado. Então perceba que é um método, um método vou olhar por partes, não é uma etapa só, e isso em questão dá uma certa trabalheira. Então é interessante você fazer a questão com calma e analisar. Já já a gente vai chegar nessa etapa aí de resolver essas questões. Curva, né, de titulação dos métodos agintométricos. Perceba que à medida que aumenta o KPS, a curva não é mais a adequada, né? A inflexão fica cada vez menos favorável. É interessante que se haja um KPS menor, né? Quanto menor o KPS, mais insolúvel, mais nítido é o ponto de viragem. Há uma faixa interessante aqui, por exemplo, do iodo, tem uma faixa de viragem maior, né? Que é mais propício e evita maiores erros. Quanto mais solúvel, né, mais nítido, tá? E percebe-se que acima de -10 não produz pontos finais satisfatórios, que já não tem algo nessa região aqui, já não é muito viável, 10 a -5, então não é interessante que ocorra, né? Não é o mais adequado, aliás, não é o adequado. Professor, com isso eu consigo resolver a questão? Consegue. Vamos agora resolver algumas questões. Separei 6, tá? Desse assunto, de diferentes áreas, para professor, para Petrobras, e vamos sanar, né, possíveis dúvidas que ficou na parte teórica. Belezinha? Vamos nessa. Fundatec. A titulação de precipitação é um método no qual a reação de titulante Perdão, deixa eu voltar aqui que eu me perdi na leitura. Deixa eu até beber uma água. Também sou filho de Deus, né? Beber uma água. Vamos lá. A titulação de precipitação é um método no qual a reação de um titulante com uma amostra produz precipitados insolúveis. Ok. No método de Moore, aí, no método de Moore, o com espaço serve como indicador para a titulação agintométrica de íons cloreto. Os íons prata reagem com o para formar o precipitado vermelho na região do ponto de equivalência. Assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, vamos lá. Letra A, B, C, D, E. Vamos lá. O método de Moore então vamos preencher essas lacunas. A primeira parte aqui da lacuna é o seguinte: o método de Moore, o serve como indicador. Qual é o indicador do método de Moore? E se lembrando daquelas informações, vocês vão perceber que dá para fazer. Cromato de sódio, né? Era o cromato. Ferro 3 não era o método de Moore. Cromato de sódio, tá? Pode ser. Isso daqui, ferro 3 não é. Cromato de sódio, pode ser sim.
Serve como indicador para titulações itométricas de íons cloreto, brometo e cianeto, iodeto, tiocioneto, brometo, iodeto, cianeto, iodeto, cianeto e iodeto. Aqui não ajudou muito porque todos têm uma carga parecida, vai ficar para a próxima lacuna. Os íons de prata reagem com o cromato, né? Isso aqui, mais tranquilo. Os íons de prata reagem com o cromato. Lembra que o cloreto de prata vai agir com a prata e em seguida terminar o precipitado, né? Vai reagir com o cromato. Quando tiver o cloreto de prata precipitado, aquela prata que tiver excesso, ela vai reagir com o cromato. Então, aqui a gente já consegue marcar letra A, né? Bota aqui, letra A não é com cloreto e não é com tiocioneto, tá? E a coloração é tijolo, né? Tijolo de cromato de prata, cor meio avermelhado. Então, portanto, letra A é a correta. Perceba que, infelizmente, é meu decoreba. Essas são três questões que a gente separa aqui. Vocês vão ver que as três primeiras, ela é bem decoreba, existe uma memorização. Você sabia os métodos de MOV, olhar, feijões. E as outras três eu separei questões de cálculo, tá? Para a gente poder calcular um pouquinho e ver como é que isso cai na titulação de precipitação. Beleza? Então, vamos lá. Questão do if para o professor. O método Fajans é empregado na titulação de íons cloreto com nitrato de prata, usando indicador específico que corresponde a método Fajans. Aí você vai memorizar lá, que é quem? Ticionato de ferro? Não. Cromato de potássio? Não. Azul de Rontmol? Não. Fluoresceína é a letra correta. Hidróxido de ferro não. Tá. Então perceba que é bastante assim, né, de memorizar, bastante decoreba no caso, né? Mais importante, que você não pode desperdiçar uma questão dessa, imagina, cai numa questão CESP, né? Principalmente aí que está preocupado por fazer uma prova da banca de certo ou errado do Sebrasco. Fácil, fácil, é bem viável que ela coloque um método, né? Método vou olhar com o indicador do Fajans, ou vice-versa. Então isso é bem viável. Então fique atento, coloque aí nas suas anotações, tire o print, faça o que for para não errar. Petrobras 2014. Aliás, é importante ressaltar o ano, tá? Essa aqui mesmo foi de 2023. Ó, 2023. Então não é algo assim tão. Não é a banca, né? Sebrasp, no Fundatec, não conheço muito bem, mas é recente, né? Para não achar que, isso aí caía 10 anos atrás, 20 anos atrás, não, tá? Pode cair sim na sua prova. Tomara que caia, porque agora você vai acertar. O ponto final de uma volumetria de precipitação para a determinação de cloreto pode ser obtido usando o método Voliat. Não é pertinente esse método a adição de excesso do reagente titulante, nitrato de prata. Não, ela é sim. Então, verdadeiro. Necessidade de titulação reversa com adição de solução contendo o tiocionato. Sim, coloca-se sim o tiocionato. Né? A gente faz titulação reversa justamente para saber o indicador reverso, porque tá, né? Você tem que utiliza o ferro 3 justamente para saber a quantidade de tiocianato excedente para aí saber qual foi a quantidade de prata, enfim, tá? Letra B tá correto, mas mesmo não sabendo os pormenores, se daria para desconfiar que essa aqui era verdadeira só pelo que foi visto hoje na aula. Então, só lembrando quem são os indicadores, como é que faz cada uma, de maneira bem, não vou dizer rasa, mas um tanto quanto superficial. Acho que isso é a medida correta para vocês responderem aí mais de 90% dessas de questões que vinham cair esses assuntos.
presença de F3+ como indicador durante a titulação reversa, com certeza. Titulação sob agitação constante da solução titular, né? Isso serve para quase todos. E o uso de cromato de potássio para indicação de ponto final. Não, não é. Não é o caso dessa técnica de Volyar. Perceba que essas três questões teóricas foram bem simples, meio decoreba, sei, chato, eu acho suportável, chato essa parte, mas é necessário, questão fácil de ser conquistada, então não perca, né, por, por, por essa simplicidade, beleza? Se cair, quero ver todo mundo acertando. Vamos para questões mais chatinhas, mais de cálculo. Vou até mudar aqui a cor. Aliás, vou deixar vermelho mesmo, a cor da caneta, para resolver essas questões. Uma solução de FUMAC, analista de saneamento químico, né, Copasa 2018. Uma solução de cloreto de sódio foi analisada por titulação agentimétrica, método de Mohr, por analista que transferiu 10 ml da amostra para um Erlenmeyer e titulou com 40 ml de uma solução de nitrato de prata, né, 0,1 mol por litro. E aqui ele traz a informação do fator de correção. A concentração de cloreto de prata, ou, perdão, cloreto de sódio em mol por litro é. E aí vocês terão que fazer, a gente vai fazer juntinho. Primeiro, ele dá a informação de fator de correção não é à toa, né? O primeiro passo nosso vai ser descobrir qual foi, de fato, a concentração de nitrato de prata que foi adicionado. Vamos lá? Ele fala que a concentração, né? Vamos lá, concentração real de nitrato de prata. Vou botar aqui, NO3 é igual. Qual é o fator de correção dele? Vai ser, né, o fator de correção, botar aqui FC, tá? Vezes, aqui botar um R de real, e a concentração teórica. A concentração teórica que colocou na questão. Vou botar aqui um T de teórico. Então vai ficar, eu vou botar aqui igual ao fator de correção 0,9950 vezes 0,1 mol, né? 1 mol por litro. Então você vai ter um valor aqui, vai ser uma conta mais tranquila, né? Só é pular uma casa decimal, 0,09950 mol por litro. Tá, e daí? Que já foi o primeiro passo, né, de achar a concentração real utilizada. Segundo passo, é interessante. Estou fazendo aqui passo a passo, mas é interessante na prova vocês adiantarem o lado possível. Outra coisa que eu também gostaria de falar, em questão de conta, na hora dos estudos, por favor, evite máquina. Tem gente que insiste em utilizar máquina, celular. É interessante que você quebre a cabeça mesmo. Tem concursos, por exemplo, da Embrapa, que vai ter muito pós-doc, doutor, que sai da academia e às vezes não está habituado a fazer aquelas contas. É interessante, né? É desapegar um pouco dos costumes da academia e lembrar que aqui é curso, é questão de quem resolve mais rápido, aquelas contas, né, simples que às vezes atrasam o nosso lado. É bom ir treinando a mente. Então, assim, vou passar aqui vou fazer as contas uma por uma, até porque a gente tem um tempo, mas vocês, quando estudarem, por favor, utilizem, façam a conta mesmo braçal na mão, para que possa, né, obter sucesso, a mente esteja treinada no dia. Então, o primeiro passo já foi, a gente achou a concentração real,
O segundo passo é a gente saber qual é a reação, né? Para saber a estequiometria dela, qual é a proporção dela. Então, eu tenho aqui para, né, o cloreto de sódio, né, que foi analisado e foi adicionado nitrato de prata. Nitrato de prata, aí você vai ter como produto o cloreto de prata, né, precipitado, cloreto de prata, né, mais o nitrato de sódio. Então aqui a proporção já dá, né? Você não vai tentar balancear, não precisa nesse caso, porque já está balanceado. A proporção é 1 para 1. Bom, sabendo que a proporção é 1 para 1, agora a gente tem que saber o quê? Quantos mols, será que dá aqui para colocar aqui? Quantos mols, é o terceiro passo, a proporção aqui é 1 para 1. Que proporção? A proporção de prata para cloro. A proporção é saber quantos mols de prata foi adicionado aí, sabendo que, né, realmente aconteceu foi que temos 0, pessoal, eu vou colocar na outra, no outro slide, acho que vai ficar muito apertado, elas vão insistir aqui. Apertadinho vai. 95 mol, né? Ah, ficou muito apertado. Vou colocar no próximo. Próximo slide. Pronto, aqui. Vamos lá. Eu tinha 0,9950 mol de Ag, né, que estava no nitrato de prata, para 1 litro. 1 litro tem quantos ml? 1000 ml. Confio aqui. E a questão, ele botou em um volume titulou com 40 ml de nitrato de prata. Então aqui está para 40 ml. O que que a gente precisa saber? A gente precisa saber a quantidade de matéria, a quantidade de mol. Então aqui vai ser x igual. Então na mágica aqui já fiz a conta, né? Já está pronto. 40 vezes se 0,099 995 vai ser igual a 0,00398 mol de prata, né, que estava lá no nitrato de prata, na verdade, né? De prata. Mas lembrando que a proporção é 1 para 1 com a do cloro, então temos também 0,0, né? Aqui já foi o segundo passo, vamos ao terceiro passo para descobrir o quanto a gente tem de cloro. 0,0398 mol, mol de cloro, já que é a mesma proporção, né? Vocês lembram disso? Tá para qual é o volume? Vamos voltar aqui para ver o volume. Uma solução foi analisada por titulação agentimétrica por um analista que transferiu 10 ml da amostra para o Ellermeyer. Então, isso aqui está em 10 ml. A questão está pedindo em que? Mol por litro. Aí é só converter, né? 1000 ml. Aqui, pá, fazer uma conta simples. E você vai achar o valor de 0,398
mol por litro, sendo então a letra, opa, a letra B, não é isso? Letra B, a letra correta. Então, aí é um tipo de questão que pode cair na prova de vocês sobre, né, titulação de precipitação. Vamos mais para a próxima. Próximo interessante porque envolve o KPS. Vamos lá. Primeiro ler, né? A titulação gravimétrica emprega comumente o nitrato de prata como reagente para a determinação de haletos, sendo o produto da reação o haleto de prata sólido. Na tentativa de se chegar a uma curva de titulação, um químico analítico promoveu a reação de uma solução de cloreto de sódio, 0,1 mol por litro, com nitrato de prata, 0,1 mol por litro. Assumindo que o KPS do cloreto de prata é igual a 1,6 vezes 10 a menos 11, qual é o valor, né, do PAG no ponto de equivalência? Então, vamos lá relembrar algumas coisas, tá? Primeiro, o KPS, lembrando, né, que aqui está na mesma proporção, né? Lembra, né, da reação da questão anterior, a gente vai fazer para ganhar tempo. É a mesma proporção, a mesma reação, então a proporção aqui é 1 para 1. Então o KPS vai ficar da seguinte forma, que é igual a concentração dos íons prata vezes a concentração dos íons cloreto. E para aqui, né? Porque num sólido não caberia colocar aqui, né? O produto. E vamos lá para o valor. O valor do KPS é 1,6 vezes 10 a menos 11 igual a, não sei a concentração de um, não sei a concentração de outro. A gente chama de X. X vezes X. Aqui a gente pode facilitar a nossa vida, né? Botando 16 vezes 10. Deixa eu botar um ponto aqui, deixa eu apagar, ficou feio. 16 vezes 10 a menos 12 é igual a x ao quadrado. X aqui, né, vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6 mol. 4 vezes 10 a menos 6 mol. Pronto, acabou o primeiro passo, né? Lembrando aí do KPS, que vai ser, fique atento também com a estequiometria da reação, isso vai interferir na equação do KPS. Aí, professor, você não botou embaixo cloreto de sódio por cloreto de prata, porque é um precipitado, é sólido, então não vai entrar no equilíbrio ali na equação. Vamos para a segunda parte, né? Achar o pH. pH aqui, é estranho falar pH, né? Acostumado com pH, mas vamos lá. pH vai ter a fórmula muito parecida, não é igual, né? Com a do pH. Só que em vez de H, você vai trabalhar com AG. Tá tudo certo. Concentração menos log da concentração. Daqui, e como é que eu resolvo? Vai substituir e vai encontrar menos log 4 vezes 10 a menos 6. Aqui é interessante, porque quase não sei o log de 4, né? Mas aí você vai ter que lembrar das propriedades logarítmicas. Aí é que está o lance, né? Isso aí são coisas que todo mundo sabe, vai fazer concurso sabe, mas tem que revisitar. Por isso é interessante você fazer algumas determinadas questões para relembrar isso. Porque se você não faz essas questões, se você não assiste determinadas aulas, aí você se perde. Às vezes você vai dar muita atenção a coisas que não caem e aí
uma besteirinha dessa você poderia ter treinado, ter estudado, ter visto e ter se passado. Então, para isso que existem essas aulas, é para isso que você está aqui assistindo, para acertar. Então, vamos lá, logo de 4 você pode, né, usando a propriedade eu ia falar logaritmo. Logaritmo vai ficar menos, né, botou um parênteses. Tem muito sinal, você bota um parênteses para facilitar. Log de 2, para não confundir na verdade, mais log de menos 2, sim, menos, né, a propriedade logarítmica aqui você vai aplicar tranquilamente, mais, coloque parênteses, seja humilde, coloque parênteses, tá? Quase 10 aqui, ó, menos 6. É interessante alguns logs de valores pequenos vocês memorizarem. Uma delas é o 2, tá? Os dois, já, a questão geralmente informa, mas se não informar, né, por via das dúvidas. Tem banca que informa, tem banca que não informa. Então, é interessante que você já memorize algumas. A de 2, a de 3 e a de 5, né? Interessante que vocês aí memorizem, né? Ou façam questões log 2, log 3 e log 5. É bom que vocês memorizem isso. Tá? O log 2, eu tenho um valor de 0,3, né? Então vai ficar aqui menos 0,3, menos 0,3. Aqui, cuidado com o sinal, não tá menos, menos com menos vai ficar mais 6. E aí a gente vai encontrar um valor de 5,4. Esse é o valor do PAG, letra E, como correto. Questão relativamente fácil, tá? Tranquila, suave. E aqui a gente revisou, né? Falou do PAG e o KPS. Utilizar para aplicar aí, para descobrir qual é o valor do PAG, tá? É o ponto de equivalência ali no meio da faixa de viragem. Última questão, a questão mais cascuda, a questão mais trabalhosa, né? Uma técnica aqui, né? Falei lá na parte teórica que vai e vem, químico da Petrobras de 2011. Vamos resolver. Separei até dois slides em brancos aí para. É o tipo de questão que você vai ler e vai votar, vai ler e vai votar. Mas tem nada que a gente não resolva aqui. Para determinar o teor de cloreto em um líquido de uma solução salina pelo método Voulard, retirou-se uma líquida de 25 ml da mesma, que foi tratada com 40 ml de uma solução padrão de nitrato de prata, com concentração de 0,150 mol por litro. Após a precipitação quantitativa do cloreto na forma de cloreto de prata, titulou-se o excesso de prata remanescente com a solução padrão de tiosinato de potássio com 0,2 mol por litro, contendo os íons F3+, como indicador. O volume de titulante gasto para se atingir o ponto de equivalência foi de 5 ml. Com base nesses dados, conclui-se que a massa de cloro presente na forma de cloreto na solução inicial é aproximadamente de. Cara, esse é o tipo de questão que você pular, né? Você pularia, não resolveria. E se cair uma questão dessa, né? De novo, seja humilde. Se for muito longa, você tem, geralmente, principalmente questão de Sebrae, 120 questões e pintar uma coisa cascuda dessa, pula, se der tempo você volta. Porque às vezes o tempo que você está fazendo uma questão, uns 5 minutos, você resolveria duas, três de outra disciplina, tá? Então, às vezes é importante desapegar. Mas a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para resolver e vamos nessa. Bom, vamos lá. Primeiro, é, o quanto é interessante, né, que ele falou que titulou-se o volume de titulante gasto. A informação importante foi o gasto para se atingir o ponto de equivalência foi de 5 ml. Quem foi o titulante aqui foi o tiocionato de potássio. Então, né, vamos ver o quanto de tiocionato foi utilizado para saber o quanto de prata em excesso é que estava nesse meio, né? Diante da informação que ele deu.
Então temos aqui 0,2 mol, 0,2 mol para 1 litro, que equivale a 1000 ml, mas foi utilizado 5 ml. Então, quantos mols foram utilizados aqui? X é igual a valor tranquilo, né? 0,01001 mol de, de potássio. Ok, então, logo, tinha em excesso 0,01 mol de prata. Vou botar aqui prata em excesso. A letra tá horrível, vai me desculpando, né? Que a mesa não favorece aqui. Professor, não entendi. Calma. Ó, o tiocionato foi utilizado. Ver, né? Quanto eu tinha de prata. Então, descobrindo quanto eu tive de prata em excesso, eu posso descobrir de fato quantas pratas reagiu com quem? Com cloro, que a gente vai ver agora. Então vai ficar, né? Eu tenho o nitrato de prata. Como é que eu vou descobrir quanto é que ele foi utilizado? Esse aqui é o primeiro passo. Quanto de prata foi utilizado? O nitrato de prata, né? Para determinar o cloro, retirou-se a alíquota do nitrato de prata. Com o indicador, eu tenho aqui 0, nitrato de prata, achei aqui, com a concentração de 0,15 mol por litro. Então, vou ter aqui 0,15 mol de prata, né, que estava no nitrato de prata, em 1 litro, que equivale a 1000 ml. E quanto disso que foi utilizado? 40. Então, aqui eu tenho quantos mols em 40? Veremos x é igual a, regra de 3, se aplica, vai me dar um valor de 0,006 mol de prata, né, que estava no nitrato de prata. Ou seja, dessas pratas eu tenho 0,1 em excesso e eu tenho 0,6 total. Quanto foi que reagiu com cloro de fato? Quanto de prata que reagiu com cloro? Aí você vai fazer. Prata, né, vai ser o excesso, o total, né? O total menos o excesso. Aí eu tenho um valor de 0,005 mol. Então, esse de fato foi o quanto reagiu com a prata, tá? Aí você pergunta, sim, e daí? Né? E daí é que foi utilizado um volume maior do que o necessário. Não entendi. Vamos lá. Foram utilizados 40 ml, não foi isso? 40 ml. Mas tinha um excesso de prata. Então, não era necessariamente utilizar 40 ml. Deveria utilizar um volume menor. Que volume é esse? Vamos descobrir logo. Falem que não é uma questão cascuda, é uma questão chatinha, porque tem várias etapas. Vamos lá, continuando fazendo. Qual é o volume dela? Então, eu tinha aqui, né, o volume utilizado é 0, a concentração foi de retirou-se um retirou-se
Cadê? Retirou-se uma alíquota de 25 ml da mesma, que foi tratada com 40 ml, padrão de nitrato de prata com concentração de 0,150. Então, quanto eu precisava de fato para ter aquela quantidade de mol? Ali foi utilizado 40. Eu tenho 0,150 mol por litro, por 1000 ml. Agora eu preciso saber qual era o volume necessário, sabendo que não tenho 0,6, eu precisava de 0,05 mol, que foi o que de fato reagiu com o cloro. Fazendo a regra de 3, vai achar um valor de 33,33 ml, né? Vai dar uma dízima ml, que foi usado dos 40 ml, né? Foi usado os 40 ml aqui para determinar a solução salina, retirou-se a alíquota de 25 ml da mesma, que foi tratada com 40 ml de uma solução padrão de nitrato de prata, mas era necessário 33 ml. Tá, e daí? Como é que você vai achar a concentração? Ora, lembra que retirou-se 25 ml daqui da alíquota, né, para descobrir a amostra. Se eu tenho o valor da concentração deste volume, que é 0,15, e eu só tenho o volume da outra, eu posso aplicar muito bem o CV1, C1, V1, C2, V2. Concentração da primeira etapa vezes 33,33 igual a concentração, que eu não sei, vezes o volume, que eu sei que foi pego da amostra, de 25, e vai me dar uma concentração de aproximadamente zero, concentração 2, concentração de 0,2 mol por litro. Acabou a questão? Não, porque a questão quer saber da massa. Caramba, a questão é insuportável, mas você sabe que o mol, ela já está dizendo lá, está para 35,5 gramas de cloro. Então, 0,2 mols de cloro vai me dar quanto de massa? Vai me dar total de 7,1 gramas de cloro e vai me dar uma letra E. Ufa, questão complicada, né? Questão cheia de etapas que você precisa ler, reler lá, né, para a Petrobras. Caiu uma questão dessa, se estiver muito bem treinado, boa sorte, faça. Mas se puder, é o tipo de questão que você vai pular, poucas questões vão acertar, mas se você acertar, vai ser um baita diferencial, tá? Para quem faz, geralmente a questão de CESP ela não cobra tanta questão com tantas etapas assim, a questão de certo ou errado, né? Mas vai, né? Então, se prepare, estude. Espero ter ajudado vocês aí nesse conteúdo de volumetria e precipitação. Tem meu Instagram no início, não sei que tá aqui, não tá. Deixa eu ver se eu acho meu Instagram. É, e não tá, mas enfim. É arroba Leonardo underline Heisenberg. Vai lá no Insta do científico, do professor Diego, nos procure. Temos planos aí para diferentes concursos, principalmente aí para quem está fazendo Petrobras, para a área da perícia, enfim, concursos aí estamos preparados para receber com mentoria, monitoria. É isso aí. Até uma próxima.